Olhamos então para os padrões flutuantes. Vamos olhar um pouquinho para o nosso guia do mochileiro, tá? Vamos olhar para o guia do mochileiro TDAH e o que a gente pode melhorar nos quadros de TDAH, que você pode fazer isso sozinho também, sem necessidade de médico, avaliação e qualquer outras coisas. Agora, por que eu trago isso, né? Por que é tão importante esse guia do mochileiro? 70% do TDAH, ele é apoio interno. Então, assim, tratamento TDAH, 70% é apoio interno. É autoconhecimento e conhecimento sobre TDAH. Conhecimento sobre os mecanismos do TDAH. Só 30%, ele é um terço, é pouco. Um terço é apoio externo. Um terço é profissional de saúde para tratar o TDAH. Quer dizer que mais de dois terços está contigo, dois terços especificamente, né? Mas está contigo. Você consegue fazer um bom tratamento dominando, no caso aqui eu vou te dar uma regrinha geral ali, né, para dominar em 7 passos o TDAH. Mas 70% é você, tá? Mesmo tendo apoio, mesmo tendo outras coisas, quanto maior a gravidade do TDAH, muda um pouquinho esse 70 para 30, mas ainda assim você tem um componente muito forte no seu tratamento. Então assim, dominando o TDAH em 7 passos, que nós vamos fazer agora, é o quê? Olhar para o conhecimento externo, olhar para o conhecimento interno, olhar para a autorregulação, tratamento que todo TDAH pode ter, tratamento de base, certo? Que é a base de todo o TDAH, base neurobiológica. Vamos avaliar um pouquinho medicação, até coloquei falei com interrogação para questionar isso. E sétimo e último passo para dominar um TDAH, saber a sua força. Bacana você falar isso, né? Qual que é a minha força? Será que eu sei qual que é a minha força? A força do meu TDAH. Então vamos olhar para isso também, tá? E eu vou te facilitar aqui, certo? Talvez você nem tinha pensado nisso antes, né? Ou talvez já pensou alguma vez na vida que uma atividade, ou até mesmo que você queria fazer, né? Mas assim, muito provavelmente você já passou por se olhar como TDAH e se questionar se eu sou TDAH, se eu não sou TDAH, se meu cérebro é neurodivergente, agora que a gente falou sobre isso, né? Eu sei que você costuma ter essa dificuldade de manter longos períodos de atenção, vendo vídeo ou um livro, tá? Eu sei que tá até um pouquinh mais longo esse tanto de atenção que você está se dispondo aqui hoje, mas e que talvez até você nem termine esse módulo aqui, tá? Mas assim, você tem muitas forças e a gente vai abordar um pouquinho essas forças e eu vou te ajudar a facilitar a enxergar essas forças e não só ficar preso no eu não consigo fazer as coisas. Tudo bem? Seja por uma baixa retenção ou seja, de fato, por uma baixa motivação para fazer isso. Tudo bem? Primeiro passo número 1 do dominando TDAH, conhecimento externo, tá? Você ou o seu conhecido é mesmo TDAH? Você ou um conhecido seu, vamos falar de um filho, né? Por exemplo, se você for um cuidador, você sabe o que é TDAH? Você tem conhecimento sobre essa neurodivergência? Você tem conhecimento sobre os sintomas, sobre os pilares, sobre o sofrimento pessoal, o sofrimento familiar? Tem o conhecimento de conseguir identificar isso em você ou em alguma outra pessoa? O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, por que as pessoas usam, né, isso? Porque ele se desenvolve na infância. E vamos olhar para a infância, principalmente, porque é onde a gente maior repara isso, e vamos olhar essas questões, se elas já estão lá. Vamos entender, olhar qual que é o próximo passo, olhar para onde você se enxerga, ver se você tem a grande parte desses sintomas. Tá tão, tá tão disseminado, muita informação, até mesmo por rede social, mídia social, para a gente olhar sobre esse TDAH, né? Assim, dá uma desconsiderada nas coisinhas mais de comédia e bobinho, tipo, TDAH esbarra em tudo, TDAH sei lá o quê. Então, assim, vamos ter um pouco mais de critério e autorrespeito para olhar para essa questão e se procurar ali. Por que se procurar? Porque às vezes você vai se encontrar e vai ser TDAH, às vezes você vai se encontrar e não vai ser TDAH. Mas por isso que é importante você olhar para poder falar que sim, para poder falar que não, certo? Então, assim, conhecimento externo, saber o que é TDAH. Conhecimento interno agora, número 2, seu padrão de funcionamento, o seu TDAH, que é o que a gente falou isso bastante sobre os pilares, sobre a liberdade dos subtipos, né? Então, se entender, se enxergar isso tudo, conhecimento interno de quem sou eu, né? E isso vai promover um autoconhecimento que também é super adquirível na própria terapia, né? Que a gente aborda muito, né? Como uma das principais linhas de tratamento do TDAH. Vamos falar sobre tratamento depois, mais no final. Então, assim, entenda o seu subtipo, entenda o seu tipo afetivo,
entenda a sua personalidade, se reconheça, se enxergue ali. A vida inteira provavelmente você passou desvalidada, sem aceitação, sem poder mostrar quem você é. Então, primeiro permita-se se enxergar, para depois permitir ver se isso é uma questão que te traz sofrimento ou não. E não porque alguém falou, mas porque você sentiu de fato. Então, assim, isso vai se reconhecer, vai gerar aceitação e vai aliviar o sofrimento por si só. Mas vamos entender agora se esse sofrimento é ou não TDAH. Se permita fazer isso, para que aí sim você seja você. Seja realmente você, apenas você. Suficientemente você. Não seja o que o outro pensa, o que o outro diz, tá? O que o outro quer, o que o outro espera, né? Isso é crítico, tá? Isso é vital, porque TDAH, de novo, não é tudo igual. E nem você é tudo igual, nem você é igual a outra pessoa. Então, se reconheça assim. Isso vai indicar o teu tratamento também, porque o teu tratamento ele precisa ser personalizado para você. Tem que ser individualizado, porque você é única, você é genuína, você é autêntica, você merece ser individualmente vista assim. Tudo bem? Também é possível que você tenha junto desses diferentes tipos, né? Várias coisinhas ali. Isso não te faz menos TDAH ou mais TDAH e tá tudo bem. Em resumo, é importante ver se você é TDAH predominantemente desatento, predominantemente hiperativo, se você é do tipo combinado, se você tem um daqueles traços que a gente chama de subtipos, o tanto que é isso, o tanto que é aquilo, o tanto que te faz sofrer, o que te faz sofrer, né? Se você é mais hiperfocado, se você entra muito fácil em hiperfoco, se você é mais regulado em lobo temporal, límbico, ansioso. Vamos fazer essa somatória para saber o seu tipo afetivo e guiar a medicação pela modulação emocional. Quando precisar usar, né? Porque às vezes você vai conseguir regular de outras maneiras. Então, vamos guiar um tratamento direcionado para isso e o conhecimento interno é esse grande passo. Junto com ele, então, autorregulação. Logo o terceiro passo, ó, sincronizado, grudado com ele. Se perceber, se validar. E agora, se checar, checar como anda esse sofrimento, para então se permitir perceber as mudanças, as melhoras, as diminuições do sofrimento que vem com o tratamento, né? Então, criar caminhos na sua cidade emocional que possam até mesmo te levar a um mesmo lugar, né? Ou que te façam chegar em um lugar de maneira diferente. Por quê? Pô, às vezes não estava legal aquele outro lugar, né? E para isso que eu vou te passar esse método, né? Para ficar facinho da gente entender isso. Mas permitir novas maneiras de funcionar. Só que para permitir novas maneiras de funcionar, você precisa aprender a se autorregular, a se enxergar. Tudo bem? Certo? Então vamos se encontrar no TDAH. Se for TDAH mesmo, né? Então, quarto passo para a gente dominar o TDAH. Vamos tratar a base, tá? Até porque, para você entender, né, qual que é o seu foco ou para onde você vai a médio e longo prazo, você precisa tratar a base antes, né? Eu sempre falo que o tratamento bom é aquele que você gosta, que tem evidência e que cabe no bolso, mas que também tenha direção curto, médio e longo prazo. Nem que depois de um tempo você muda o curso, né? Você muda a direção, você quer ressignificar isso, não tem problema. Mas estabeleça algo para depois poder mudar, certo? Então, vamos tratar a base de tudo com tratamentos que vão favorecer para praticamente todo o TDAH. Então, assim, aqui não é obrigação, tá? Na verdade, nada é obrigação, né? Você não é obrigado a nada, você não é obrigado a nada, nem mesmo a tratar o TDAH ou o sofrimento. Mas alguns tratamentos básicos, eles são ótimos para todo o TDAH e que depois vai ser lapidado para uma maior resposta terapêutica, para melhorar sua resposta terapêutica. Então, começando pelo ômega 3, óleo de peixe, tá? Óleo de peixe é ótimo, ômega 3 é excelente, tá? Então, foca para qualquer coisa de saúde mental, viu? Pela neuroinflamação, é muito bom. Então, foca em 2.000 a 6.000 miligramas de óleo de peixe de ômega 3 em adultos por dia. Aqui eu gosto de uma dose um pouquinho mais alta. Às vezes a gente coloca ali 2.000, mas dá para usar até 6.000 e é bem legal. Pode encarecer um pouquinho mais o tratamento, subindo para doses, mas é muito bom. Crianças, 1.000 ou 2.000, certo? Então, assim, tem que ter EPA e DHA. O principal composto ali que eu mais gosto e que realmente serve muito melhor é altas doses de EPA em contrapartida DHA. Então, predominantemente com EPA. Mas dependendo do quadro, do que você quer abordar, pode ter maior DHA do que EPA. Além do ômega 3, multivitamínicos também ajudam bastante. Eliminar a cafeína, eliminar a nicotina, que é um belo de um desregulador do TDAH. Tá? Ambos atrapalham muito também o sono e o tratamento em geral, até mesmo com interações medicamentosas sendo negativos por conta de café e por conta de cigarro. Por exemplo,
estou tomando um antipsicótico. Não que é necessário no TDAH, mas às vezes acaba tomando um antipsicótico, principalmente se tiver, às vezes, um autismo associado, né? Então, ali, estou tomando um antipsicótico, essa semana está mais estressante, aumentei o cigarro. O antipsicótico vai mudar o efeito dele. Então, eu já desregulei o meu sistema todo por conta do cigarro que fez o antipsicótico desregular. Então, é muito complicado isso. Tem que tomar cuidado, tem que ficar atento. Outro tratamento para todo TDAH. Exercício físico, meu Deus do céu, olha o tanto de vezes que a gente já falou de exercício físico. Não pode faltar exercício físico. 30, 45 minutos, sei lá, por dia. Mas não consigo todo dia. Beleza, começa ali uma vez por semana. Começa ali de outra maneira. Depois vai aumentando. Vamos fazer o que pode ser feito. Mas, de preferência, vamos tentar ali todo dia, quase todo dia. Então, diminuir tempo de tela também é uma ótima pedida para o TDAH. Diminuir esse Rivotril digital da tua vida, que só te leva para esse limbo de não precisar pensar, não precisar agir, né? Então, vamos diminuir tempo de tela, tá? Principalmente rede social. Cuidado com a alimentação também é importante, porque comida é droga, né? Você já sabe muito bem disso, né? Então, assim, vamos procurar, às vezes, para mais proteína, geralmente é melhor para a maioria dos tipos do TDAH, desses subtipos, para diminuir um pouco mais de carboidrato, ou então deixar carboidrato de cadeia mais simples, né? Tirar esses. Então, assim, mas na verdade não é para todo mundo, tá? Aí um próprio nutricionista especializado em TDAH, ele vai te orientar da melhor maneira, até mesmo por conta dos sintomas, certo? Um outro tratamento maravilhoso do TDAH é não gritar. Presta bem atenção aqui. Quem tem filho TDAH, tá? Ou quem tem, sei lá, um namorado TDAH, não grita. Aprenda a regular, aprenda a conversar diferente. Por quê? Tá? Não é porque tu quer ser moralista, sei lá o quê, mas porque o TDAH ele tem baixa atividade na parte frontal do cérebro, certo? Devido a um baixo nível de dopamina. O conflito, o grito, o chamar a atenção, ele vai funcionar como uma droga para aumentar esse nível de dopamina. E não só isso. Essas pessoas, seja criancinha, seja, sei lá, até mesmo um adulto, eles vão ficar mestre em buscar dopamina de maneira inconsciente para se regular. E assim, é totalmente não proposital, tá? Mas eles fazem. Né? Mas é feito isso. O TDAH tem mecanismo de cópia muito alto, então ele vai aprender a fazer isso. Não só em criança. Pensa, por exemplo, aquele adulto que vai provocar uma DR, vai explodir. Nossa, depois passou. Parece que só precisava tirar ai, passou, tô bem, tô tranquilo. Enquanto a outra pessoa que estava envolvida nessa DR também ficou fulo, ficou mal, não entendeu nada, desregulou totalmente. Mas a pessoa que provocou, a que foi gritada com algo do tipo assim, aí ela tá plena, tá paz. Por quê? Porque regulou a dopamina. Vamos falar assim, né? Pelo grito, pela experiência, pelo momento. Por fim, último ressalvo que eu faço aqui para tratamento de todo o TDAH, né? Da base. Nunca deixe de procurar ajuda, tá? Não se renda ao sofrimento. Tudo bem? Beleza? Então, agora, quinto passo para a gente dominar o TDAH. Então, tratar a base específica do TDAH. Melhorar o funcionamento dessa base, com suplementação, com estresse, exercício físico, dieta que a gente já falou específica agora, né? REAC. Então, tem várias possibilidades ali, certo? Vamos chamar de tratamento não medicamentoso aqui essa parte, tá? Depois a gente vai olhar para o medicamentoso pensando no número 6, mas o não psicotrópico, certo? Então, assim, primeira coisa, tratamento comportamental e psicossocial. Mas logo aqui eu já coloco exercício físico de novo, que é tratamento para todo o TDAH e do melhor tipo de tratamento. Então, assim, vamos olhar para isso. Vamos olhar para psicoterapia, certo? E aí pode ser, por exemplo, uma TCC, que é um que tem alta evidência, pode ser com alguma outra linha que você goste, que você acha que faz sentido, porque muitas vezes a pessoa com que você está fazendo terapia pode ser mais importante do que a especialidade, né, o foco, porque às vezes você vai conseguir bater melhor, né, criar melhor vínculo, a sua maneira de processar, a sua maneira de funcionar, a sua maneira de se psicoeducar, ela pode ser importante para outra área também. Então vamos olhar para tratamento de terapêutico, né? Terapia de trauma é muito importante aqui. O próprio neurodivergência, ela fica muito mais vulnerável para o sofrimento da fisiologia do trauma, o sofrimento traumático, principalmente em primeira infância e etc. Certo? Então, assim, vamos olhar para isso tudo, focar também nessa nutrição, que a gente já comentou um pouquinho, mas tentar maneiras de você não inflamar, não neuroinflamar, certo? Então, assim, esse aqui é o top 3, top 5 do não medicamentoso. Eu gosto também bastante do treinamento cognitivo, certo?
em especial o mapeamento executivo e a orientação funcional, mas aí tem também a estimulação cognitiva que pode ser feita, principalmente para o transtorno de processamento de informação, para o transtorno de processamento sensorial, tá? O treinamento parental, quando o paciente TDAH é uma criança, é muito importante também, certo? Mas, assim, esse mapeamento executivo e orientação funcional, para mim, é maravilhoso. Mapear as suas disfunções executivas e, a partir disso, fazer uma orientação focada nisso. Às vezes faz um mapeamento bom, pega essa orientação, leva depois para o terapeuta, para o psicólogo, e aí vocês têm muito conteúdo para trabalhar em si, né, para poder lapidar mesmo. Mas, assim, além disso, tem outras coisas também. Por exemplo, o neurofeedback, que é bem bacana, tá? Que é tipo um tipo de neuromodulação. Demora um pouco, mas acaba mostrando boas respostas, né? Só que, assim, melhor que o neurofeedback, eu acho, eu considero o REAC, a neurobiomodulação pela tecnologia REAC. Para mim, REAC para TDAH, para neurodivergência, mas para TDAH é fantástico, tá? Tem paciente, às vezes, que tira psicoestimulante, que tira ali aquela Ritalina, ou até uma dose alta de Venvanse, tipo 70 miligramas, baixa ali para 15, baixa para 30, em 2 ciclos, sabe, do REAC, de tratamento. Então, é bem bacana. Além de tratar comorbidade, além de tratar ansiedade, depressão, toque, bipolaridade, quando aparece junto, tá? Isso pensando também no adulto mais especificamente. Então, assim, em geral, tudo que é transtorno de humor e comportamento, o REAC ele está ajudando muito no tratamento do TDAH associado comórbido, né, ou mais isoladamente também, certo? Então, assim, para mim, tratamento TDAH é recomendação máxima sempre o REAC, certo? Só avaliar a partir do que você sente, qual protocolo que o profissional que está te avaliando vai te indicar. Então, passo número 6. Vamos falar de medicação agora. Então, passo número 6 é avaliar medicação. E para isso, você precisa avaliar o sofrimento do TDAH, as comorbidades que esse TDAH está passando por, ou tem, ou está, certo? Então, assim, pensar em tratamento medicamentoso, se tem indicação, se tem sofrimento suficiente para tal, trata com medicação. Então, assim, não tem sofrimento suficiente, eu vou avaliar. Tratar de outras maneiras, seja adaptógenos, seja fitoterápicos, vamos falar um pouquinho mais sobre eles a seguir, tá? Mas se não tem sofrimento suficiente, então, às vezes não precisa tratar. Ah, mas tem sofrimento suficiente. Então, vamos olhar. Eficácia da medicação do psicoestimulante, efeito colateral, duração de efeito, potencial de abuso, tempo para funcionar e preferência do paciente, a tua preferência, a preferência do cuidador também, muitas vezes. É importante ver isso. Quem está tomando tem que ter poder de escolha. Às vezes, não escolha total, né? Às vezes, poder para sugerir, para barganhar, né? Porque às vezes não tem outra forma. Mas você tem que fazer parte do seu tratamento. Não é só chegar lá e, eu estou com TDAH, a pessoa te passa isso aqui, está resolvido. Não, entende por que está tomando isso, entenda o que vai fazer isso para você, entenda o que não vai fazer para você, então consiga escolher também. Veja opções de tratamento, certo? Então, pensando nos psicoestimulantes, que é a primeira linha de tratamento para TDAH. Ritalina, Venvanse, Concerta, tá? São os de primeira escolha, né? Pela grande maioria dos guidelines. Também são os mais efetivos, e que a recomendação é escolher eles, a grande maioria das vezes, como uma primeira escolha, mas apenas para casos moderados ou graves. Então, se eu estou com um caso de TDAH leve, pode ser que não tenha sofrimento suficiente. Só que, às vezes, se ele é moderado para grave, já tem sofrimento suficiente. Então, já indica ali. Pode até ser que um quadro leve vai ter um sofrimento suficiente. Então, você tem que tratar, às vezes até mesmo com psicoestimulante. Nem que seja uma dosezinha mais baixa, mas às vezes faz importante. Então, assim, olhando para o perfil de efeito adverso, tem muito mais efeito adverso, tem muito menos efeito adverso, ou eu espero que essa pessoa que tem um perfil genético tal, vou esperar que essa medicação não vai reagir bem? Vou esperar que a reação dessa pessoa, desse paciente, desse TDAH, ele é mais ansioso. Então, subtipo ansioso. Então, ele costuma somatizar mais. Então, quando ele costuma somatizar mais, ele sente mais coisa. Opa, ó, eu já sei que eu preciso mexer, às vezes, com alguma coisa que vai dar mais controle, para ele não precisar buscar tanto controle de fora, né, físico, ou uma coisa que dá menos se eu mexer. Então, eu consigo lapidar a partir do que eu entendo como um traço, como uma característica, como um subtipo mesmo. Então, assim, podemos pensar também em medicação não estimulante para o TDAH, que ela tem um perfil bem diferente de efeito colateral, tá? É até mais parecido com os antidepressivos do que com os psicoestimulantes. Então, opte geralmente
ver por esses não estimulantes como uma segunda escolha, tá? Em caso de intolerância ou alguma questão especial, né? Agora, em outubro, a gente tem até a atomoxetina, que é um excelente tratamento que a gente não tinha antes no Brasil, né? Mas ele é um bom tratamento para TDAH, só que cuidado com algumas coisinhas, né? É um tratamento que está começando agora, muita gente não sabe usar ainda. Então, assim, se atente assim, ó, tá pensando no psicoestimulante, no tratamento para TDAH não estimulante, certo? Então, tem menos ou quase nada de potencial de vício, em contrapartida do tratamento convencional com o psicoestimulante. Então, eu vou precisar usar uma tomoxetina. A dose para ela funcionar é 80 a 100 miligramas, não funciona menos. Então, toma cuidado com dose subterapêutica, toma cuidado com criança e adolescente, porque a tomoxetina ela pode causar ideação suicida em criança e adolescente. Então, assim, vamos entender riscos, vamos entender efeitos colaterais, vamos entender o que é melhor para o seu tratamento. Tudo bem? Inclusive a duração do efeito da medicação, né? A gente tem vários perfis de medicação, de efeito. Desde uma duração simples de 4 horas, por exemplo, uma Ritalina, que você pode tomar uma vez ao dia, pode tomar à tarde para não atrapalhar o sono à noite, ou tomar várias vezes por dia. E também tem os psicoestimulantes de liberação prolongada, tá? Tipo a própria Ritalina de liberação prolongada, o Venvanse, Concerta, que vai durar ali, ó, entre 8 a 12 horas, né? E também tem os não estimulantes, que é a tomoxetina, que eu mencionei para vocês, né? Que a tomoxetina é uma vez por dia só para tomar, então é bem tranquilo. Dá para dividir a dose, né, caso tenha efeito colateral, mas legal, dá para tomar uma vez só por dia. Então, tem que adaptar a tua demanda, a teu trabalho, a sua disfunção executiva, ao seu momento de vida. Às vezes eu preciso, estou tão desregulado, estou tão num momento ruim que eu preciso colocar um psicoestimulante para fechar aqui, conseguir ser funcional e depois eu vou tirando ele e lapido o tratamento para outra coisa com menos potencial de abuso. Então, regula, né? Tem que adaptar a tua demanda, tá? Independente se vai usar a Ritalina, independente se vai usar a bupropiona, a tomoxetina, certo? Mas sempre cuidado com esse potencial de abuso, que é grande nos psicoestimulantes, porque eles modulam dopamina numa regiãozinha ali chamada núcleo accumbens, que é basicamente nosso circuito do vício. E que a tomoxetina, por exemplo, ela não vai mexer ali. Então, até a bupropiona também não mexe, né? Então, um potencial de uma melhor opção para quem está usando, ou quem pretende, ou quem a gente vê um quadro muito grave que vai talvez necessitar um uso crônico, certo? Mas no final das contas, tudo isso vai depender do seu acordo com o teu médico. Então, você precisa saber as opções e escolher junto com ele essas opções. Entender se você vai precisar de algo super rápido, porque é importante para esse momento teu agora, para se regular, ou se você vai enxugando gelo ali para mudar o tratamento na hora certa, porque agora não está na hora. Então vamos olhar para isso. E sétimo e último passo para dominar o TDAH. Quem que é você na fila do pão? 100 segundos para você pensar aí. Quem que é você na fila do pão? O que você gosta de fazer? Com quem que você mora? O que você faz? O que você gosta? O que você não gosta? Quem que é você quando você não está trabalhando? Quem é você na fila do pão? Vamos entender quem que é você. Vamos entender. Então, assim, quais as suas forças? Vamos olhar para isso. Por exemplo, pessoas cérebro TDAH, né, pessoas TDAH são altamente inteligentes. Ah, mas o TDAH não era o burro, o vagabundo, sei lá o quê. Não, é só dificuldade de execução. Mas é altamente inteligente. Pega fácil as coisas. Pensa em uma pessoa que tem hiperfoco em determinado assunto. Sei lá, tem um hiperfoco em cozinhar. E tem um hiperfoco em trabalho manual. Eu vou fazer um absurdo trabalho manual, vou fazer as melhores receitas do universo. Então, altamente inteligentes, tirando ainda o hiperfoco, tá? Porque o hiperfoco, ele é uma prisão, tanto quanto uma dádiva, tá? Por quê? Porque eu fico tão preso ali que eu não consigo fazer outra coisa, de certa forma é ruim, só que de certa forma boa, se eu consigo focalizar esse momento de hiperfoco, regular esse momento de hiperfoco, eu vou deslanchar na área que for maravilhosamente, certo? Então, assim, isso vai trazer muita competência, seja para os esforçados, seja para os que estão tentando se regular, ou seja, propriamente só pelo fator da superação, que é muito dopaminérgico, é muito regulador, é muito gostoso sentir isso. Outra coisa importante também para saber da força, tá? Ou para saber se você tem essa dificuldade ou se você consegue, né? É aprender a compartimentar. Perceber que você não precisa fazer tudo, que você não precisa assumir tudo. E a força, ela pode vir justamente você conseguir compartimentar, que você não consegue fazer.
Ah, mas aí não é uma força, então, porque eu não consigo fazer ou porque eu não sei fazer. Tudo bem, mas se você consegue compartimentar, você não precisa fazer. Então, olha que nuance simples, mas que vai abrir uma nova porta, uma nova oportunidade. Fora isso, né? Criatividade, a gente já sabe que TDAH é altamente criativo, né? Que a própria zona de tensão, ela não gera criatividade. Então, se você consegue sair da zona de tensão, se você consegue sair, e é por isso que eu sempre bato nessa tecla do TDAH, ele só funciona com pressão, ele só funciona com tal coisa. Na verdade, você tá mexendo com uma coisa séria, né? Você está usando uma panela de pressão, uma hora ela vai estourar. Então, evita a zona de tensão, se respeita para não ter essa zona de tensão, é lá que a tua criatividade mais vai ser explorada, certo? E vamos olhar para uma coisa que é tanto positiva quanto negativa também, mas que eu acredito que é muito mais força do TDAH, é capacidade de adaptação. Tem um mecanismo de coping. Eu vou me adaptar muito bem. Negativamente, porque às vezes você aprendeu a fazer isso pelo trauma, certo? Só que positivamente, porque você vai fazer o que você precisar fazer quando você precisar fazer. Às vezes não quando quiser, mas quando precisar. Então, assim, tem alta adaptação. Então, vamos respeitar a adaptação e o coping do seu TDAH, certo? Muito bom, então.